Olá, muito bom dia para você que acompanha a SP Rio Mais. Hoje a gente conversa aqui dos nossos estúdios com Vinícius Lumertz, ele que é secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, também ex-ministro do Turismo do governo do ex-presidente Michel Temer e também durante anos foi secretário no Ministério de Turismo. Participa também desta entrevista o jornalista José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé Gui. Bom dia. Secretário, muito bom dia para você. Bom dia, Matheus, bom dia, Zé Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês na SP Rio Mais, num dia muito importante para nós. Hoje tivemos um encontro importante aqui, e eu gosto muito de São José dos Campos. É uma cidade diferente, né? Então eu sempre que puder pode me convidar que eu volto aqui para estar junto com vocês. Muito bem, está sempre bem-vindo aqui à SP Rio Mais. E secretário, eu queria começar esse nosso bate-papo falando justamente sobre esse evento que aconteceu hoje cedo aqui em São José dos Campos, né? O governo anunciou um pacote aí de 61 milhões de reais de investimentos para o turismo da região. São José dos Campos não está incluso nessa lista, né? Então, para começar esse nosso bate-papo, para onde vai esse dinheiro, secretário? Olha, esses são recursos do turismo para um programa que nós temos em São Paulo já há muito tempo, né, desde a época do Covas, que chama o programa das instâncias, começou instâncias turísticas e depois dos MITs, dos municípios de interesse turístico. O que nós fizemos foi aprimorar esse programa, que é um programa hoje muito ligado a obras públicas para os municípios, obras que melhorem o turismo, né? E é um programa que nós ampliamos. Nós estamos com mais do dobro dos recursos do que era no passado. Na média, 220 milhões era a época antiga. Hoje nós estamos perto de 500 e tantos milhões, 520 milhões aproximadamente. Então ampliou muito por conta das reformas que foram feitas, e hoje o governador Rodrigo Garcia colocou no pacote aí do governo na área várias novidades aí em termos de investimento. São Paulo está investindo muito por conta dos movimentos que foram feitos durante esse governo, uma capacidade de investimento muito grande. Para você ter ideia, assim, às vezes se você falar assim, olha, São Paulo está construindo mais obras que o governo federal no Brasil inteiro, parece um exagero, mas fica mais exagerado se você falar que é mais de 2 vezes. Só não fica exagerado quando você explica, está comprando 3 vezes mais asfalto do que o DENIT, São Paulo, né? Então, assim, é um estado que ajuda o Brasil, né? É um estado que puxa o Brasil para frente, que vem sendo bem governado, não só por governadores, mas por prefeitos também. Você precisa somar tudo isso. E empresários competentes, né? Então São Paulo tem uma importância capital, e esse evento hoje foi nesse sentido. O Rodrigo Garcia, que é um paulista, é do interior, né? É de São José do Rio Preto, tem essa sensibilidade de trazer aqui essas novidades todas, e foram inúmeras novidades. O senhor falou aí do asfalto, né? Quer dizer, esse dinheiro, ele vai mais para infraestrutura? O nosso, do turismo, 61 milhões, são projetos assim muito caso a caso. Tem um município que precisa melhorar um acesso, sei lá, uma cachoeira. Normalmente aquilo não cabe na obra normal, né? Às vezes ele quer um caso de melhorar um teatro, como foi feito em vários municípios que precisavam melhorar o seu equipamento cultural, foram para equipamento cultural, né? Outros vão para meio ambiente, para um parque da cidade, né? Eles vão para os critérios que nós estabelecemos em conjunto de ajudarem a trazer turismo. É isso que nós queremos, que é o que nós queremos também, quisemos e queremos com o projeto do Parque da Cidade aqui, né? Que já não é esse recurso, mas são chamados projetos especiais. E na região nós temos inúmeros projetos com muitas características diferentes. Rotas cênicas, que é um outro projeto, que é independentemente disso, as rotas gastronômicas. Temos inúmeros projetos na região, inclusive no caso do Alto da Mantiqueira. A ideia é projetar lá o que nós já estamos realizando em Olímpia e no Serra Azul, ali onde você tem Itupeva, Louveira, Jundiaí, ali onde tem aqueles parques temáticos, né? Que é o distrito turístico, criado em lei, né? Então, quer dizer, há um envolvimento das prefeituras junto com o governo, não é isso? Sim, esse é o segredo, porque uma vez perguntaram ao antigo primeiro-ministro da Alemanha
E foi feito lá no meu estado de origem, em Santa Catarina, na minha cidade de origem. Ele foi a Blumenau, em Santa Catarina. E perguntaram ao Helmut Kohl, não sei se vocês se lembram que ele é um grandalhão, né? Era pepino, né? Ou outra hortaliça, né? A gosto, mas assim, um homem enorme e tal. E perguntaram a ele qual era a diferença entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ora, é uma pergunta capciosa, né? E ele, de forma espirituosa, disse: a diferença é que os países desenvolvidos se preocupam com a manutenção e os países subdesenvolvidos com a inauguração, né? Nós estamos no meio do caminho, nós somos um país em desenvolvimento, então nós temos dois problemas: o problema de ainda ter que fazer infraestrutura e o problema de manter as nossas infraestruturas que nós já temos. Então é preciso ter muito boa gestão pública, entender o que tem que ser investimento público, o que é PPP e concessão, que é muito importante para o turismo, programas como esses todos de indução, promoção, que no São Paulo nunca teve promoção, eu falo porque eu venho do turismo, e nós fazemos mais promoção que a Embratur, né, com recursos de parceria de iniciativa privada, né, com mídia inclusive internacional. E os empreendimentos privados que são motivados por isso. Qual é o problema mais sério do turismo? Alguém vai me perguntar. Primeiro, ele crescer na agenda econômica e na agenda política dos lugares. Esse é o primeiro. Ser entendido dentro do critério ou do conceito de economia do visitante. O que é isso? Se eu tenho um município que tem 20 mil habitantes e eu tiver 1.000 turistas, eu tenho 1.000 consumidores a mais. Mas se eu tiver 100 mil turistas ou 1 milhão de turistas, esses consumidores funcionam como exportação, porque ele vem aqui comprar da minha microempresa, do meu negócio. Então é preciso entendimento econômico. O Brasil tem sido lento na sua evolução da compreensão dos fenômenos econômicos. Também por necessidades básicas, não consegue muitas vezes se projetar essa visão. E o entendimento de cadeia de valor que o turismo atinge 53 setores da economia. Então, quando nós caminhamos nessa direção, nós nos surpreendemos com o que o turismo pode fazer, né, com várias cidades, estados. A economia do visitante, você pega Nova York, por exemplo, são 56 milhões de visitantes, 57 bilhões de dólares de receita. Eles precisam? Eles são pobres? Não. Mas você viu durante a pandemia que a hora que veio a pandemia, Nova York parou teatro, parou cinema, parou tudo. E tudo que tinha de qualidade para o morador vivenciar, começou a sumir, né? Porque também o município pode ganhar muito com melhor qualidade à medida que ele tem que receber gente de fora. Ele tem que se aprimorar, melhorar e se embelezar, como nós quando convidamos alguém para vir para a nossa casa. Secretário, você estava falando agora sobre estimular, né, a iniciativa privada e os restaurantes. Você até citou agora o projeto das rotas gastronômicas, né, que foi anunciado pelo governo, né, que tem exatamente esse objetivo de mostrar os produtores e os restaurantes, né. Qual que foi o critério aí para fazer essa seleção desses nomes, desses restaurantes, desses produtores? Teve algum estudo para selecionar, para criar essa rota? Nós temos, a rota é o início, né? Ela não é um fim, né? Ela mobiliza, né? Como também o ecoturismo, o Sebrae está fazendo trabalho conosco, nós estamos capacitando, credenciando o ecoturismo em 20 e tantos municípios aqui na região, como é a rota cênica, como é a rota gastronômica. Nós temos um especialista que funciona como curador, né? E ele conversa com as pessoas na sociedade, que é o Georges do Mesa, o diretor do Mesa, que é um grande evento, e é o diretor no Brasil do Slow Food, é um conceituado especialista, né? Que trabalha com chefes e tudo mais. Mas o que o governo faz? O governo faz o início. O governo não deve fazer isso de forma perpétua. Ele deve iniciar e aí começar a dialogar, e essas coisas têm que tomar sua própria forma. Eu vejo que aqui tem um grande evento, né, de gastronomia, de culinária. Então, há uma mobilização, né? Então, é preciso dialogar com esse programa e estabelecer uma segunda fase, porque o que nós fazemos é o início. Por exemplo, na área vamos dizer assim, fomento a investimentos. Em 3 regiões do estado, nós estamos catalogando grandes imóveis. Por quê? Porque se alguém quiser botar um parque temático, pode ir lá, né? Porque lá tem. Mas é o começo, são alguns que as imobiliárias colocam lá. Outros, é o caso de políticas públicas. Nós temos no nosso site Melhores Práticas. A gente diz lá coisas que podem ser feitas por um prefeito, por uma cidade,
para que venham negócios. Por exemplo, muitas vezes um município diz apoiar o turismo, mas ele não tem uma legislação diferenciada para a instalação de um hotel. Não tem um benefício. E aí, entre um prédio de apartamentos, cujo lucro é imediato, ou um hotel, muitas vezes se opta naquele melhor terreno, onde poderia ser um belo hotel, por apenas um prédio de apartamentos que não pertence a uma economia sofisticada, de eventos, arte, cultura, de visitantes e de todo esse complexo, que é o caso do turismo e da hotelaria, né? Então, existem mecanismos, nós colocamos alguns. Nós colocamos todos? Não, nós colocamos vários, né? Inclusive, eu vou falar sobre isso essa semana em Guarujá, no Conexidades, né? Nós temos feito esse trabalho com o vereador, presidente da associação, ex-vereador Miziara, né? Porque o Estado induz, mas o Estado ele não quer ser proprietário disso. Se nós tivéssemos um movimento que assumisse isso pela sociedade, nós preferiríamos que o movimento gastronômico de São Paulo assumisse as suas próprias, se criasse associações, entidades e se mobilizasse. O mesmo com o ecoturismo. Nós estamos com o Sebrae capacitando, dando as condições para que esse universo se desenvolva com segurança. Mas nós não queremos ficar, porque o governo tem que ir fazendo sempre coisas novas, induzindo novas etapas. Secretário, teve um anúncio que com certeza vai chamar muita atenção aqui do Vale do Paraíba, que é o Trem dos Romeiros, né? Que vai ligar aí a Estação da Luz em São Paulo até Aparecida, né? Conta pra gente um pouco sobre esse projeto, se vai ser uma viagem direta, se vai ter paradas ali no meio, quem que vai operar esse trem? Conta pra gente algumas novidades. Olha, inicialmente direto, né? Mas isso depende de um entendimento da NTT para a atual concessionária, né? Que vai liberar inicialmente 2 dias por semana, quartas e sábados, né? E depois com paradas. De novo, passo a passo. Nós fizemos o trem republicano, inauguramos no meio da pandemia, né? Em Itu, né? Até Salto, né? E está indo bem, né? Aí teria um concessionário aqui também que iria assumir isso aí, né? E aí realmente eu acho que vai ser um sucesso, né? Como também a Rota da Luz, que nós apresentamos hoje um belo vídeo, né? Nós estamos conversando com a CCR semana que vem, porque a CCR pegou aqui a Dutra. Da mesma maneira que ela investiu nas rotas ciclísticas, inclusive a rota ciclística dos Romeiros vai ser lançada daqui a, acho que umas 2 semanas, mas já teve a das frutas, das flores, né? E a própria CCR, nessa parceria, ela começou um investimento de 220 milhões numa ciclovia no meio, está iniciando no meio da própria Bandeirantes, que é concessão. Como ela pegou essa concessão, nós a provocamos aí para vir dialogar conosco sobre o caso da Rota da Luz, né? Que também é um elemento importante de bicicleta, para peregrinos que vão a pé, e também pessoas que gostam de natureza, ao mesmo tempo que tem a questão espiritual envolvida, né? E o Trem dos Romeiros se encaixa. O que eu quero dizer com essa mistura de assuntos? É que são camadas diferentes da mesma coisa, são formas de chegar, são formas de receber, são conteúdos e entradas diferentes de entradas, porque a Rota da Luz entra por lugares diferentes, né? Então é importante, você tem razão, ter mais paradas, né? Mas você precisa começar pelo começo, e o começo é direto Aparecida e depois paradas. Falta vamos dizer, uma sincronia entre todas essas coisas. Hoje, muitas vezes a cidade X está desenvolvendo um festival gastronômico e o seu vizinho também não sabe que está havendo concorrência no mesmo momento. Existe vamos dizer, precisava de um órgão para organizar essa coisa que já existe naturalmente. É bem complexo. Uma parte é a própria natureza humana que vai descobrindo, né? Os empreendedores, os prefeitos e tal. Mas tem fases. Quando eu era diretor do Sebrae Nacional, eu me lembro que na época o presidente da Embratur era o Caio de Carvalho, um grande amigo meu que está na Band hoje aqui, professor da GV, e nós iniciamos o projeto de municipalização do turismo, né? O projeto veio, coincidentemente, de Santa Catarina, inspirado num trabalho que havia lá, feito pelo MIT há muitos anos, o Massachusetts Institute of Technology, com o irmão do ITA, né? Com o irmão do ITA aqui. E tinha muita inspiração também em Gramado, Canela, aquela região, da forma como eles tinham feito essas coisas, né? Hoje, e já passado muito tempo, eu, no meu período de ministro, mesmo presidente da Embratur,
como secretário nacional, fiz o Plano Nacional do Turismo. Nós temos o Plano 2030 aqui, nós temos um plano de turismo no Estado. Está lá, é o que você está se preocupando, está dito lá. E agora nós estamos executando essa segunda parte, é a regionalização. E nós estamos percorrendo o Estado e sentando com as regiões, com os municípios, para entender a relação entre o projeto de cada um, exatamente o que o Zé Guilherme falou, professor aqui, não só de jornalismo, mas de estratégia, porque é isso mesmo. Mas é o diálogo que permite fazer isso e descobrir os gargalos. Que é um trabalho que o Anderson está fazendo aqui também, né? É trabalhar com esses gargalos. Porque nem tudo tem igual importância, nem tudo precisa ser feito ao mesmo tempo. É a regra do 80-20. Muitas vezes fazer um festival gastronômico, como foi feito aqui, ou esse parque, algumas iniciativas, elas mobilizam as demais. Né? E entender quais são os gargalos, que é o que nós estamos fazendo. A FIA-USP está visitando todas as regiões conosco, vai estar aqui, vai estar no Litoral Norte, vai estar na Mantiqueira, e nós vamos fazer o branding, a marca das regiões, juntos. Nós já fizemos o Vale do Ribeira, chama Vem Pro Vale. Nós agora estamos lançando dia 14 a marca Parques de São Paulo. Os Parques Naturais de São Paulo têm 3 milhões de visitantes. Poderia ter 12 milhões. O Brasil tem 12 milhões. Os Estados Unidos tem 300 milhões. Por que isso? Porque nós não temos prioridade da maneira como você está falando. E essas coisas todas, elas têm que ser vistas não do lado da oferta, elas têm que ser vistas do lado da demanda. Há demanda para isso, e eu atendo a demanda. Eu começo a ofertar aquilo que é a demanda. E se eu trouxer pessoas, para fluxo, elas quererão fazer outras coisas, que é a economia do visitante. Se eu trouxer mais 1 milhão de pessoas, vamos pegar a nossa região aqui, o Vale inteiro deve ter aí uma movimentação de 6 bilhões, mais ou menos, de reais. É uma boa movimentação, mas ela pode ter 18 bilhões de movimentação econômica. Mas tem gargalos. Todos têm gargalos. O Litoral Norte tem uma, que eu conversava hoje com o pessoal de São Sebastião, falta hotelaria, tem muita segunda residência. Muita resposta de Airbnb, mas falta hotelaria. E assim cada região vai responder nesse diálogo no Plano 2030, nessa segunda fase. Então realmente é complexo, assim, eu não queria simplificar. É um trabalho árduo, mas ele é cumulativo. E com o tempo vem a transformação. E não tem volta, porque depois vem a qualificação, e uma vez qualificado, a coisa anda. As pessoas vêm, usufruem e geram essas novidades. Agora, várias estratégias diferentes para lugares diferentes. No caso de Olímpia, por exemplo, é distrito. No caso de Serra Azul também é distrito turístico. A gente vê sempre reclamação de pessoas que viajam pelo país em relação à qualidade do serviço, né? Melhorou bastante, mas ainda tem problemas, né? Eu acho que o enfrentamento aí do turismo passa pela formação da mão de obra envolvida no turismo. É uma reclamação constante. É o grau de maturidade dessa economia. O Brasil é uma economia ainda imatura em vários setores, turismo incluído, serviços em geral. Né? O Brasil é um país cheio de imposto, cheio de juro, né? É um país caro, de forma geral, e que passa por mudanças estruturais complexas e sérias. Né? E o setor de turismo é um setor que vem respondendo até rapidamente. Lembre-se, Zé Guilherme, Matheus, que até 1990 o Brasil era economia fechada, era uma espécie de Iugoslávia. Tinha 4 marcas de biscoito, 2, 3 marcas de vinho. Não tinha macarrão grão duro. Não tem era grão mole, né? Então, parece que nós temos uma amnésia. Lógico que os mais jovens como o Matheus não se lembram disso, mas nem tem como. Mas nos livros de história e no jornalismo é só sentar aqui com o Zé Guilherme e te conta como é que era em 1990, que é ontem do ponto de vista histórico. É ontem. Não tinha nada. Então, como é que um garçom vai saber a diferença de um Merlot e um Cabernet Sauvignon se nós não temos cultura para isso ainda? Nós estamos desenvolvendo. Mas foi rápido. Surgiram clubes de vinho, clube de uísque, isso e aquilo, o grão duro e tal. O brasileiro aprende voando. Né? Vocês viram isso acontecer aqui em São José dos Campos. A qualificação, a pizza era de um jeito, agora é de outro. Quer dizer, é toda uma cultura que precisa ser apropriada em grau de exigência. Eu tive um episódio essa semana, desculpa eu falar de um episódio pessoal, mas eu reclamei num lugar que eu vou diariamente tomar um café, dizendo, olha, durante a semana, esse croissant
está excelente. Eu sempre morei na França, o croissant estava igual aos croissants da França. Não tão bom quanto os melhores. Porque tem essa gradação lá. O leite tem que ser assim. Cada coisa tem uma cultura. E nós estamos apropriando isso agora. Inclusive, nós temos uma lei agora da produção artesanal para ajudar nisso. Os queijos de São Paulo hoje são fantásticos. No ano passado era queijo prato. Né? Hoje ganha os concursos. Ganha os concursos. Então isso foi rápido. Né? Mas esse lugar me serviu esse croissant num domingo, e não foi a primeira vez que eu recebi aquele croissant no domingo, mole igual pão. Eu chamei lá o pessoal que atende, são moças muito simpáticas, então assim, o que está vendo que todo domingo o croissant parece um pão? É outro assador? Ela falou, não, mas esse assador deixa 2 minutos a mais. Mas o senhor não gostou? Eu falei, não, porque não é assim, é como aquele da semana. Sabe o que a moça me disse? A gente não sabe isso. Ninguém nunca nos falou. Ou seja, nunca houve uma reclamação? Não houve uma reclamação. E você está me agradecendo o que eu estou falando. Mas vocês não perceberam a diferença? A gente percebeu a diferença, mas a gente não sabe qual é o certo. Por quê? Porque croissant não é da nossa cultura, mas é uma cultura apropriada e interessante, porque ela é uma coisa consagrada, como pizza em São Paulo está consagrada há mais tempo pela colônia italiana. Como não tem colônia francesa, não vai ter isso aí. Né? Então, essa evolução cultural também diz respeito a tudo isso. Mas para te responder, nós temos parcerias com o Sebrae, eu conversei com a professora Laganá essa semana, nós estamos com um projeto no estado inteiro. E mais, nós temos as eletivas no 1º e 2º grau hoje em São Paulo. Começou no 2º semestre do ano passado, se matricularam 130 mil alunos. Em vários municípios da região tem alunos estudando no fundamental e no ensino médio turismo. Né? Isso já está acontecendo. Então é uma construção, né? Complexa, mas ela, à medida que ela ande, ela vai incorporando, vai ficando robusta. Até o dia que nós vamos esquecer que era de outro jeito, como nós já esquecemos aqui, que esse país tinha 2 marcas de biscoito, e até o pessoal brinca que marca de carro tinha 4. Né? No caso da Brahma, o pessoal brincava que a Brahma era a cerveja boa. O Collor falava agora, em carroça, né? Nós tínhamos carroças, né? Não tinha fábrica de carro, né? Quer dizer, tinha 4 fábricas, tinha 3, depois entrou a Fiat, né? E hoje é bem diferente. O que não mudou ainda é que os impostos são muito altos. Lá no mundo desenvolvido, pagam 6% de imposto por um carro, nós pagamos 50% no carro brasileiro, e carro importado é muito caro. Por isso que eu digo que ainda tem muitas mudanças para fazer, e o principal problema do turismo nem é esse que você está falando. O principal problema do turismo no Brasil ainda é a insegurança jurídica. O tempo que leva para licenciar uma marina, a judicialização quando se vai fazer algo ligado a resort, é um dos piores países do mundo ainda, por conta do custo do Brasil, da judicialização em geral, que pega o turismo em cheio. O Brasil hoje impede o desenvolvimento do turismo por conta de burocracia. Aqui em São Paulo é muito menos, e evoluiu muito nos últimos anos. Foi uma prioridade do governo mantida toda segunda-feira, questionando diminuindo os tempos de tramitação de papelada, mas ainda assim a judicialização pode acontecer por conta de percepção, isso é federal, isso é estadual, isso é municipal, aí entram na justiça, muitas vezes no Brasil sem se preocupar com a moral do desenvolvimento, porque a questão do desenvolvimento é uma questão moral, a questão da oportunidade é uma questão moral. Se você tem um papel que está na tua mesa durante meses e meses, que falta dar um carimbo para um monte de coisas boas acontecer, o que te afasta de pensar que moralmente esses empregos, essas oportunidades, cada uma delas é absolutamente sagrada, porque é um pai de família que vai poder transformar a vida de um filho, de um neto, é um efeito borboleta. Isso não temos percepção no Brasil. Nós perdemos isso, se é que tivemos. Isso aqui é um chamamento que eu faço, que é a questão moral do desenvolvimento, quanto é importante e quanto o turismo pode trazer isso para a região. Secretário, para a gente ir encerrando a entrevista, uma última questão mais global, né? A gente sabe que o senhor escreveu um livro com o título Sem Turismo, a Conta Não Fecha. Eu gostaria que o senhor fizesse uma pequena reflexão, encerrando a nossa entrevista, sobre isso, né? Contando para a gente por que essa conta não fecha e se a gente vai conseguir fechar um dia. Bom, primeiro, por que não fecha? Não fecha porque nós vemos que nós temos um déficit na nossa balança de pagamentos do turismo que oscila em torno de 20 bilhões por ano.
15, 20 bilhões ano. Dinheiro que vai para fora, que podia estar vindo, não indo, né? No meu período no Ministério, nós tratamos de algumas questões. Por exemplo, a abertura do capital das companhias aéreas. Por exemplo, zerar todos os impostos de importação de equipamentos de parques temáticos. E outras tantas mudanças que nós fizemos. Por que durante 20 anos não saiu um parque temático no Brasil? 20 anos. Né? Porque a legislação era impeditiva. A questão da moral do desenvolvimento. Né? Quer dizer, e da falta de percepção econômica e política do turismo. Se queria que se desenvolvesse uma indústria de equipamentos e parques temáticos no Brasil, sem parques temáticos. Né? Ou seja, substituição de importações, que era a política da era militar. Né? Bom, não acontece porque é ao contrário. É o turismo que, uma vez funcionando, vai gerar a indústria para produzir os parques temáticos aqui ou importado, mas com tendência a ser aqui. Então, a indústria de serviços puxa. Né? No caso do Brasil, e isso eu remeto a uma tese de um outro livro que eu escrevi, Brasil, Potência Mundial do Turismo, pela minha formação também em economia, é a lógica das vantagens comparativas e das vantagens competitivas. O Brasil tem vantagens comparativas em duas grandes áreas, pela mesma razão. Uma é o agribusiness, onde nós éramos importadores de alimentos há 40 anos atrás e hoje somos dos maiores exportadores. Por uma questão de tamanho, né, pela internacionalização da cadeia de produção, não só pela Embrapa, mas pelas empresas multinacionais, tanto em tecnologia como na compra das bolsas internacionais de futuros, etc., nós nos integramos nessa cadeia, nos integramos com conhecimento e houve condições de desenvolver, inclusive do ponto de vista de liberdade econômica para desenvolver esse setor. Hoje ele se confronta com questões ambientais, é verdade, nós temos que trabalhar isso, mas o Brasil é um país útil para o mundo porque alimenta o planeta. Então, vem daí de uma vantagem natural que nós não tínhamos como vantagem competitiva e a transformamos. E ainda tem espaço, transporte, enfim, tem muita coisa para melhorar. Qual é o outro campo que nós temos vantagem planetária? É o turismo. Quem diz isso? O Fórum Econômico Mundial, WTTC, está lá. Um país com maior vocação natural para o turismo no mundo. Sempre foi o primeiro. Não foi só na última, passou para o segundo. Eu acho que tem uma questão política aí, por conta das questões da Amazônia e tal, mas nós não perdemos para o México. Nós somos o maior, isso não há dúvida. Né? E na questão cultural, 8º, o que é muito, 18º, 8º, 10º. Poxa, toda a Europa competindo no potencial cultural, toda a Ásia, Médio Oriente, e nós temos esse potencial. Lógico, quem tem um Pará, um Rio Grande do Sul, 10 mil culturas viventes, só aqui em São Paulo, essa variedade, essa diversidade, tudo isso é um potencial enorme. Então, por que a conta não fecha? Porque, além disso, nós temos, quer dizer, uma exportação e os brasileiros viajando para fora, podendo aqui, no caso em São Paulo em especial, onde a demanda é maior que a oferta por produtos, fazer essa oferta aqui substituir essa importação. Parques temáticos é um exemplo, os distritos turísticos são um exemplo. Recuperar o centro de São Paulo é um exemplo. Essas coisas são substituição. Eu posso ter uma cidade gostosa no modelo europeu e americano aqui. Não preciso viajar para curtir uma cidade com cafés, eu posso recuperar aqui. Né? Então, a conta não fecha nesse sentido, mas também num outro. Para terminar, a indústria tende à automação. Né? A agricultura, a mecanização. E o setor de serviços vai ser chamado cada vez mais a responder pela massa de empregos. Vai ser chamado a isso. E isso é bom, porque ele mexe com arte, cultura, como esse projeto aqui do Parque da Cidade, Burle Marx, tudo isso, é que traz a economia do visitante, substitui a importação, porque por mais que nós precisemos reindustrializar o Brasil, ele vai ser feito cada vez mais a um custo de capital por emprego gerado muito alto. Né? Eu, para gerar um emprego, posso precisar de $1 milhão para gerar em determinadas indústrias, né? Para gerar um emprego. Já no turismo, com $22 mil, eu gero um emprego num hotel 4, 5 estrelas. Né? Eu posso precisar de $1 bilhão para montar uma fábrica de um carro de luxo, como uma BMW, e gero 400 empregos. Aí você, mas é a cadeia produtiva, está no mundo inteiro. É bom, é ótimo que assim seja, que tudo isso aconteça. Mas eu consigo gerar muito mais empregos numa marina ou numa fábrica de barcos. É o paradoxo. Eu quero as duas coisas. Né? Então nós não podemos abrir mão dessa vocação, como a gente não pôde abrir mão e não devia nunca ter deixado de desenvolver o agribusiness. Não podemos fazer isso, nós estamos nos penalizando.
né? A conta não fecha também, porque enquanto o turismo não vier, a baila. De cara, são 20 bilhões ano que nós perdemos com viagem ao exterior, né? Com a falta de clientes aqui e pessoas e brasileiros indo viajar para fazer coisas que pode ter aqui. A China tem 3 Disneys. Só na China, Paris tem uma Disney. Né? Eu não estou dizendo que aqui tem que ter uma Disney, eu estou dizendo que nós podemos ter atrações aqui, né, que satisfaçam brasileiros e tragam pessoas do mundo inteiro e que nós continuemos a viajar pelo mundo para ter coisas que nós não podemos ter aqui. Eu não posso ter o Louvre aqui, mas nós vamos ter o Ipiranga, nós temos museus, nós temos as nossas coisas e o governo do Estado está investindo muito em cultura. Está claro para o Rodrigo Garcia, estava claro para o João Dória, está claro para os prefeitos, estava claro aqui para o Felício, como está para o Anderson, está claro para as pessoas que, independentemente de questão política, essa é uma questão muito séria e muito importante para o Brasil. Muito bem. Muito bem, a gente conversou aqui com Vinícius Lumert, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista aqui, muitos assuntos, muitas informações, com certeza teremos mais assuntos para conversar, mas agradeço já a sua entrevista aqui à SP Rio Mais. Obrigado, secretário. É o Zé Guilherme que fica provocando essas questões mais de fundo, né? Não, o que eu acho precisa de mais tempo. Não, nós vamos agora só torcer para que o croissant no domingo esteja no ponto. Basta que as pessoas reconheçam a diferença entre uma coisa e outra, e aí o turismo virá. E já que você falou nisso, uma das maiores escolas de qualidade de turismo são os empreendimentos de qualidade. Quando você tem empreendimentos de qualidade, o funcionário que trabalhou no empreendimento vai trabalhar no outro, ele monta a microempresa dele. Quando se insere a qualidade, como é o caso da tecnologia, a hora que se inseriu tecnologia, o vírus da tecnologia em São José dos Campos, essa coisa prolifera. O vírus da qualidade no turismo é a mesma coisa, né? E acontece muito pelo setor público para ajudar, mas acontece no final dentro das empresas, de onde sai um funcionário para montar outra e outra, e as cadeias vão se alimentando. Então, quanto mais a gente melhorar, não quer dizer que vai ser só para rico, não. É a qualidade em todos os níveis. A qualidade tem que estar na coxinha na esquina, ela tem que estar no quibe, ela tem que estar em qualquer lugar, né? Porque isso é possível, né? Mas tem que fazer parte da cultura de quem faz e da cultura de quem vai usufruir. Tem que ter aquela cobrança. E eu trago um croissant na próxima aí para a gente curtir. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Muito bem, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.